Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, eu sou Carla Secarello, psicóloga e sexóloga, e está começando agora mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação que fala sobre a sexualidade do brasileiro com bastante naturalidade e respeito. E o programa aqui ele é dividido da seguinte maneira. No primeiro bloco nós temos aí um quadro que se chama Falando Sério, onde sempre nós apresentamos um tema a ser debatido ao longo do programa. Já no segundo bloco nós temos as rapidinhas, onde nós trazemos sempre dados de pesquisas, curiosidades ligadas ao assunto sexualidade. E no terceiro e último bloco nós apresentamos as dicas culturais, com indicações de livros, peças teatrais, exposições, filmes, que tenham a ver com o tema também da sexualidade. E em todos os blocos nós dedicamos aí uma boa parte deles para poder tirar as suas dúvidas relacionadas a sexo, sexualidade, relacionamento, comportamento e aí vai. E sempre que necessário eu uso aqui essa caixa, que é a caixa do amor, eu chamo de caixa do amor, que tem um monte de acessórios bem legais para que eu possa então ilustrar melhor a minha orientação, ok? Então mande as suas dúvidas para cá, é só você acessar aí o site, né, da Just TV, procurar o programa e aí a gente vai conversar um pouquinho, mandando as suas dúvidas, tá bom? Então vamos conversar bastante, você mande o que você quiser relacionado ou ao tema ou a qualquer outra questão sexual que você tenha, tá bom? E no programa de hoje, o tema ele é bastante polêmico, que nós vamos conversar e ainda tem muito preconceito em relação ao assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a homossexualidade e nós vamos abordar alguns conceitos e também alguns preconceitos existentes a respeito deste tema. Também nós falaremos um pouco sobre o perfil do homossexual. É interessante a gente saber um pouquinho, né? O perfil do homossexual aqui no nosso país. E também o que a ciência vem investigando sobre este assunto. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre homossexualidade no Falando Sério de hoje. Bem, e no Falando Sério de hoje, nós vamos então falar sobre o tema homossexualidade. Eu não sei se você reparou, mas eu estou usando o termo homossexualidade. Eu não estou usando homossexualismo. E você sabe por quê? Eu vou explicar. Olha lá. Porque esse ismo no final, né, esse sufixo ismo, significa doença, né? E a homossexualidade, ela não é vista mais como uma doença. Por esse motivo, a gente não pode mais falar homossexualismo. A gente tem que usar nova nomenclatura, que é homossexualidade. Até muito pouco tempo atrás, como eu disse, a homossexualidade era vista como uma doença e, inclusive, fazia parte do Código Internacional de Doenças. Hoje, já não está mais nesse código, não pertence mais. E o profissional da saúde, no caso médico, psicólogo, jamais pode tratar um paciente que é homossexual, né, e ver a questão da homossexualidade como uma doença. Se o profissional vê dessa forma, o Conselho Regional da Profissão pode cassar o número do registro e o profissional não atuar na área mais, tá? Então, isso é importante a gente saber. Então, o que é a homossexualidade? É engraçado, né? Hoje a gente ouve falar muito, mas tem muita gente que ainda não sabe, né? Então, homossexualidade é aquela pessoa que sente atração, sente desejo por uma pessoa
do mesmo sexo. Não importa se é homem ou se é mulher. Então, é um homem que sente atração por um outro homem e uma mulher que sente atração por uma outra mulher. O termo gay é utilizado mais para os homossexuais do sexo masculino. Já os homossexuais do sexo feminino, nós usamos o termo, então, de lésbica, ok? Bem, e a homossexualidade, então, como eu já disse, ela não é vista como uma doença. E muitas pessoas acabam me perguntando, mas, puxa vida, Carla, então, como é que é isso? As pessoas, então, nascem homossexuais? Ou isso daí é sem vergonhice? Ou esse negócio aí, a pessoa, ela vira homossexual no futuro? Como é que é esse negócio? Não, é bem aí, não é bem assim, né? Primeiro que existem uma série de estudos científicos que estão sendo realizados e outros que já foram feitos, mas a gente não tem nada comprovado como é que uma pessoa, ela então, tem a orientação sexual dela voltada para a homossexualidade, a gente não sabe. O que a gente sabe é o seguinte, que por volta aí dos 2 anos e meio, 3 anos, até por volta dos 5 anos de idade, a criança, ela começa a definir a sua orientação sexual, porque homossexualidade, bissexualidade, enfim, não é uma opção sexual. É errado quando as pessoas falam, a opção sexual daquela pessoa é homossexual. Não, ninguém escolhe ser homossexual ou bissexual. Aliás, eu penso que, e eu vejo já diante de tantas pessoas que eu atendo, que eu converso, que as pessoas que são homossexuais, bi, enfim, não optam por ser, ou melhor, não gostariam de optar, né? Porque sofrem uma série de preconceitos, até mesmo agressividades e tudo mais, né? Então, não é uma opção, é uma orientação, ou seja, a pessoa ela é orientada, ela é direcionada, né, para então se atrair por pessoas do mesmo sexo. Então é por volta dessa idade de 3 anos, de 3 a 5 anos, que a criança começa então a definir a sua orientação sexual. Então é por aí, nesse momento, que ela começa a se identificar mais ou com a figura masculina ou com a figura feminina. Mas a gente não sabe direito o que acontece, né, exatamente o que acontece para que uma pessoa então se oriente para o lado da homossexualidade. Isso tem estudos mostrando. Tem um estudo bastante interessante que está sendo realizado na Europa e eles estão investigando se a pessoa ela já nasce homossexual, né? Que se tem aí estudos que estão sendo realizados com o cérebro e assim sucessivamente, tá? Então é um pouco por aí. A pessoa ela sofre preconceito, sim. Existem aí movimentos, né, contra a homofobia. Inclusive o mês que vem, aí, se eu não me engano, nós teremos um grande evento aí contra, né, as pessoas que são contra os homossexuais, né, que são homofóbicos. A gente acabou de ter aí o BBB, né, mostrando, por exemplo, Dourado, que ganhou, né, como um homem homofóbico e, além de tudo, bastante desinformado, né, porque dizia que só gay, né, e lésbica que podia transmitir a AIDS, coisa que a gente sabe que não é assim, que heterossexual, né, pode pegar também através do sexo oral, vaginal, anal e assim sucessivamente. Então, essa é a questão ligada à homossexualidade, a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do programa, tá? Isso são apenas algumas orientações básicas que eu gostaria de passar a vocês. Vamos então agora saber o que o pessoal tem de dúvida sobre essa questão ou qualquer uma outra ligada à sexualidade. Boa noite, Luana. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Bem, a Cibele de São Paulo diz aqui, o ato sexual entre 2 mulheres não ocorre penetração natural. Dessa forma, o risco de se contrair DSTs é menor? Olha, Cibele, muito boa a sua pergunta, porque as pessoas acham assim, que só se contrai doenças se tem penetração, né? Pênis dentro de vagina. E não é verdade. Mesmo 2 mulheres se relacionando sexualmente, o fato de não ter penetração não significa que não contrai doença. Pode contrair sim, né? Pode contrair doença pelo toque, né? Então, se tem lá uma vagina encostando na outra, né? Pode pegar algum tipo de doença, sim, pelo toque, pelo contato, ou através do sexo oral, ou também através da introdução de, vamos supor, tira um objeto, né, de uma vagina, passa para outra, né? Isso tudo
pode contribuir sim para contrair doenças, tá? Então não é só quando tem penetração que a coisa rola não, tá? Pode ter o risco sim. Bem, a Salma, do Rio de Janeiro, pergunta aqui, doutora Carla, todo homossexual é afeminado? Então, isso também é outra pergunta legal, né? Claro que não, né? O homossexual que é efeminado, e esse que você está falando, eu estou entendendo, é aquele que tem um monte de trejeitos, né? Quebra pra cá, quebra pra lá e anda todo cheio de coisa, né? Muitas vezes pinta o rosto com maquiagem como se fosse uma mulher, mas aí usa algumas roupas de homem, é uma coisa assim muito, né? Fica até estranho. Então, veja, essas pessoas, sabe como que eu comparo essas pessoas? Né? É igual assim, vamos pôr em pessoas que são heterossexuais, no caso de nós mulheres, não existe as famosas peruas, né? Aquelas que se empetecam todas, que andam parecendo uma árvore de Natal. Então, mesmo entre as mulheres que são heterossexuais, que gostam de pessoas do sexo oposto, né? Tem as peruas, que são aquelas que gostam de se mostrar mais e tal. Entre os homossexuais, a gente pode dizer que também existem homossexuais que são assim, perus, né? Os perus, que gostam de se enfeitar, que gostam de ter trejeitos e tudo mais, né? Mas normalmente o homossexual, tanto o masculino, mais o masculino, ele é mais discreto, muitas vezes ele é homossexual e ele nem aparenta que ele é homossexual porque ele se veste como um homem, tudo legal, ele se sente como homem, porém ele é atraído por pessoas do mesmo sexo. Já no caso das lésbicas, isso também pode acontecer perfeitamente. Está cheio, por exemplo, de atrizes aí, pessoas famosas que a gente conhece, né, que tem mulheres que toda delicada, inclusive, usa roupas bem femininas e tudo mais, e, no entanto, são homossexuais. Né? Então, a gente precisa entender que a questão da homossexualidade nada mais é do que uma questão de afeto, de amor. São pessoas que gostam de se deitar, né, com pessoas do mesmo sexo, nada mais além disso. E existem as perus, entre os heterossexuais, e os perus. Né? É isso aí. Bem, vamos lá, doutora. O Eduardo do Meyer, do Rio de Janeiro, esboçou uma opinião aqui, acho legal, vou dar uma lida, tá? Olá, Carlinha, custei, mas finalmente consegui um tempo para ver o seu programa e de tabela você também. Em relação ao tema, o grande problema me parece o rótulo que nós, a sociedade em geral, insistimos em colocar nas diferentes vertentes da homossexualidade. Não acho que todos já nascem homossexuais. De forma alguma, pois sabemos que o meio faz o homem também. Enfim, não dá para rotular. Estou te olhando e aprendendo. Parabéns. O Eduardo, ele é uma pessoa que me acompanha muito. Ele me escuta na Transamérica, ele assiste o programa, ele vai para todo lado. Muito obrigada, viu, Eduardo? Um grande beijo para você. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência mais uma vez. Eu também concordo, né? Assim, se a gente, na verdade, parar um pouquinho para pensar, a gente não pode reduzir, né, a uma única questão. Então, a pessoa ela é homossexual por causa disso. Claro que não. Existe uma série de fatores. Fatores biológicos, fatores culturais, fatores sociais. A gente sabe que o meio, né, a que nós pertencemos influencia muito na nossa formação. Então, tudo isso contribui. Agora, não dá para a gente afirmar categoricamente que é isso, porque ainda tudo o que diz respeito a essa questão da homossexualidade, da bissexualidade, a transexualidade, tudo isso ainda está, olha, os estudos estão um pouco engatinhando, né? Tem bastante coisa a se descobrir ainda. Bem, o Wesley Carneiro, da Parada Inglesa de São Paulo, ele faz uma pergunta interessante. Quem pega a doença com maior facilidade? Os homens homossexuais ou as mulheres homossexuais? Então, Wesley, não tem essa história, né? Não tem isso. Tanto homem quanto mulher homossexual correm o mesmo risco. Né? Por isso que tem que ter relação sexual se prevenindo. E isso não é só os homossexuais. Entre os heterossexuais, o risco também é grande. Hoje em dia, a gente não tem mais aquilo que, por exemplo, quando surgiu a AIDS, a gente falava de grupo de risco, né? Hoje não tem mais. Hoje todo mundo, né, está sujeito a contrair qualquer tipo de doença, inclusive a AIDS. Não tem essa história de que é porque é gay ou porque é lésbica que tem mais chance ou menos chance. Absolutamente, é tudo igual.
Certo. O Tony, de São Paulo, pergunta, doutora Carla, eu queria saber se o pênis circuncisado proporciona mais prazer à mulher ou não faz diferença. Tá, então vamos primeiro explicar o que é um pênis circuncisado, que ele usou um termo bem bonitão para isso tudo, né? Então vamos lá, olha, um pênis circuncisado eu vou mostrar. Vamos pegar esse aqui e vou mostrar. O pênis circuncisado é igual a esse aqui, ó, tá vendo? Ele não tem aquela pele que cobre aqui em cima a cabeça do pênis. É uma cabeça assim, ó, tá vendo? Fica, olha, inclusive fica assim bem definida essa questão aqui do freiozinho, tudo. Então a cabeça fica exposta. Fica bonitão, né? Não tenha dúvida, o pênis fica bonitão. Mas isso não significa que um pênis circuncisado ou não vai dar mais ou menos prazer à mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que importa mesmo é a sua performance, é como você vai conduzir a relação sexual. É isso que interessa. Se você tiver aquela pegada, pode crer que você vai agradar. Com pele, sem pele, não interessa. Tá bom? Bem, o Oliver pergunta, existe mesmo a bissexualidade? Oliver, existe? Claro que existe, né? Existem homens e mulheres que são bissexuais, ou seja, são pessoas que têm a sua orientação sexual voltada para pessoas do mesmo sexo ou para pessoas do sexo oposto. Isso existe sim, tá? Não é nada de sem vergonhice ou que se fala por aí, porque até muito pouco tempo atrás o bissexual era taxado como aquela pessoa que, pô, esse daí, né, ou essa daí, é lógico, quer experimentar tudo, né, quer experimentar os dois lados e também não sabe direito o que quer. Porque uma hora tá com mulher, uma hora tá com homem, que história? Define de uma vez. Ou é homo ou é hétero. Não, tem nada a ver. Bissexual é também um dos tipos de orientação sexual. São pessoas que se atraem por pessoas dos dois sexos. É isso e ponto final. Ok? Bem, e eu tenho um recado para passar para vocês agora, que é o seguinte. Eu sou coordenadora de um ambulatório de sexualidade aqui em São Paulo que se chama Projeto Ambissex. Ele é coordenado por mim e lá eu conto com uma equipe de profissionais da área da saúde, também todos especializados na área. Então, se você apresenta algum tipo de dificuldade sexual, como disfunção erétil, tem dificuldade para ter orgasmo, tem dor, ejaculação precoce e tantas outras coisas, às vezes não é isso só, né? Mas você tem outras questões que envolvem a questão da sexualidade, liga pra gente. É só você ligar para 0 operadora 11, né? Estamos aqui em São Paulo, 3057 0369, ou então você pode mandar as suas dúvidas, a sua pergunta também através do site, que é o projeto ambissex, tudo junto, .com.br, tá bom? Você pode também tirar sua dúvida por telefone, agendar sua consulta, veja o que é melhor para você, porque saúde sexual faz toda a diferença, não é verdade? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto aí, hein? Continua mandando a sua pergunta para a gente continuar conversando. Até já! Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos
Estamos de volta com mais um programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje eu estou falando sobre a homossexualidade, esse tema ainda muito polêmico e que desperta nas pessoas às vezes sentimentos de agressividade, né? Pessoas que não querem nem saber, nem ouvir falar do assunto e ainda muito cheio de preconceitos. E você sabia que, segundo uma pesquisa aí que foi encomendada pela revista Vanity Fair Magazine, consultou aí 967 pessoas, né? E constatou que 50% dos americanos são favoráveis a um presidente homossexual. Olha que interessante, né? E também um percentual um pouco maior do que esse, do que os 50%, né? Mostraram que os americanos não veem nenhuma objeção em eleger também um comandante, né? Por conta aí da sua orientação sexual. Ele pode ser um homossexual sem problema nenhum. Então, olha só, né? Um pouco diferente talvez da nossa realidade aqui. Então, esse levantamento, né? Ele foi encomendado por esta revista e mostrou aí um perfil bem interessante dos americanos. Vamos agora às nossas rapidinhas, vamos lá. E conforme eu disse para vocês no início do programa, nessa rapidinha aqui dessa semana, eu vou estar apresentando para vocês em números, é claro, né, o perfil do homossexual aqui no nosso país, né? E esse perfil, ele veio de encontro, né, ou melhor, chegou a esse perfil, desculpe, de acordo com o último censo que foi feito, é o último censo GLBTT, né, que agora é a sigla, né, que foi realizado em 2006. E aí não foge muito aí do que a gente pode observar hoje, né? Proporcionalmente continua-se com a mesma porcentagem, mas o que a gente pode mostrar é que cerca de 18 milhões de pessoas do nosso país são homossexuais. Isso representa 10% da população brasileira, sendo que destes, 64% são do sexo masculino. Então, a gente tem mais gays do que lésbicas. Também 40% vivem em São Paulo, 14% no Rio de Janeiro, 8% em Minas Gerais e 8% no Rio Grande do Sul, né? Sendo que os outros 30% estão aí espalhados pelo restante do nosso país. Também, olha só, com relação à classe social, que interessante, a gente tem muito homossexual, ó, cheio do dinheiro, porque 36% pertence à classe A. 47% pertence à classe B e apenas 16% pertence à classe C. Também, no caso dos gays, eles gastam 30% a mais em produtos de consumo, né, comparado aí ao restante da população da mesma classe social. É lógico, né, eles não têm com quem gastar, gastam com eles próprios, eles investem neles mesmos, né? Então, olha aí, para quem tem negócios, o público homossexual é bem interessante investir neles, né? Também 57% tem grau de instrução elevado, 40% completaram o ensino superior e 3% terminaram o ensino fundamental. A penetração de usuários aí de camisinhas é maior entre os gays. 87% dos gays usam camisinha contra, olha só, 63% dos homens heterossexuais, tá vendo só? E ainda tem gente que sai por aí dizendo que é só gay ou lésbica que passa doença, viu? Eles são os que mais se previnem. E a Parada Gay em São Paulo, que é a maior do mundo, né? É o maior evento que acontece aqui na nossa cidade, completou 10 anos, né? Aniversariou completando 10 anos. E olha, por incrível que pareça, é um evento que é mais expressivo do que a Fórmula 1. Olha só, e isso aí, não, a gente está dizendo não, isso aí foi constatado pelo SP Turis, né, que é o que realiza todo o trabalho relacionado ao turismo aqui em São Paulo.
Também que 33%, né, dos homossexuais viajam para fora do país pelo menos uma vez por ano e 85% viajam pelo menos 4 vezes por ano para outras cidades do nosso país. Viu só? É um público bem interessante esse. E vamos lá, Luana, quem mais quer saber? Bem, Quer perguntar? A pessoa diz aqui, obrigada por essa oportunidade. Minha dúvida é a seguinte, qual é a diferença entre ejaculação precoce e de uma rapidinha? Por exemplo, uma pessoa pode dizer que não tem ejaculação precoce, mas diz que gosta sempre de uma rapidinha. Uma justificativa, né? Responde essa para mim, doutora. Eu sou o Webson, de Santo Estevão, Bahia. Opa! Tá falando de longe, hein? Webson, é isso? Webson. Webson. Webson é o seguinte, realmente, uma pessoa, ela pode não ter ejaculação rápida e dar uma rapidinha. Tá certo? Claro, porque tem dia que você não tá afim de ficar elaborando muito, nada, o teu tesão também tá a mil, encontrou lá, vambora, né? Uma rapidinha, coisa de 5 minutos. Pronto, né? Agora, você usou um termo aí que eu fiquei pensando, você sempre, é isso, né? Sempre gosta de uma rapidinha? Não aí... ele pergunta de uma pessoa que faz isso sempre. Que seja, né? Mas assim, esse sempre ficou complicado, porque sempre uma rapidinha, aí isso pode, né, ser um sinal aí, né, de que esta pessoa tenha ejaculação rápida, porque está sempre rápido, né, nas relações sexuais, tá certo? Então, eu acho que aí precisaria avaliar melhor essa pessoa para dizer se ela tem ejaculação rápida ou não. Mas a rapidinha é perfeitamente possível para quem não tem ejaculação rápida, tá bom? Certo. A Ivana fez uma pergunta interessantíssima aqui. Você acredita acredita na capacidade de casais homossexuais cuidarem de crianças? Olha, acredito sim, tá? Porque o que acontece? Há muitos casais homossexuais que estão cheios de amor para dar para uma criança, né? E que conseguem dar uma formação, né, em termos de ética em relação à vida, de moral, né? Dão muito afeto, que o afeto é que constrói as pessoas, né, de uma forma boa e positiva para a vida, que muitos casais heterossexuais não conseguem. Às vezes tem crianças que têm pai e mãe dentro de casa, eles não trocam um beijinho, um abraço, não fazem um afago, né? Os casais brigam na frente das crianças, não conseguem formar essas crianças de uma forma ética e moral boa e interessante para a vida. Então, eu acredito sim, isso é perfeitamente possível e eu espero que logo a gente tenha uma lei que aprove isso. Se sair lá do Congresso uma lei da Marta Suplicy, que está esperando há 15 anos, acho que ela vai fazer debut daqui a pouco, né? Vai fazer um baile debutante para essa lei que está esperando aí, né, ser, na verdade, né, instalada, eu acho que muita coisa pode mudar, porque isso é perfeitamente possível sim. Agora uma pergunta do Ulisses. É verdade que as raças influenciam no tamanho do pênis do homem? Então, Ulisses, eu estou percebendo a sua pergunta, Ulisses. Estou percebendo. Você está querendo saber o seguinte. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, porque se tratando de tamanho de pênis é uma coisa louca. Tem muita gente que fala assim, o negão tem, ó, pé de mesa. Não é isso? O japonês é desse tamanhozinho, não é isso? É isso que você está querendo saber? Pois muito bem, realmente existem alguns estudos mostrando que homens da raça negra têm um pênis de 1 a 2 centímetros maior, né, do que homens da raça branca, né, ou da raça amarela, que são os orientais, né? Então isso é fato, mas não é nada aquela coisa exorbitante, é de 1 a 2 centímetros, isso é uma variação. Os orientais, até mesmo por conta da constituição física deles, costumam ter um pênis menor, mas também não é nada assim, sabe, um absurdo de diferença, não é mesmo. O que na verdade importa, eu vivo dizendo isso, não é o tamanho do pênis, mas é sim aquilo que você faz com ele. Você tem que ter boa pegada, é isso que interessa, tá bom? Certo. Uma outra pergunta do Eduardo. Doutora Carla, como você classificaria o caso da Roberta Close, que sempre fez questão de dizer
que desde os 4 anos, ele, Roberta, já tinha interesse por bonecas e homens. Isso, exatamente. Só tinha interesse por bonecas e homens. Na minha opinião, nesse tipo de caso, não dá para culpar o meio e sim a natureza humana. Quer seja um desbalanceamento hormonal, um problema escondido ainda da ciência de DNA mesmo. O fato é que não dá para ficar apontando o dedo e culpando ninguém. Então, Eduardo, no caso da Roberta Close, o que acontece? Ela é um transexual, né? E o que é o transexual? É aquela pessoa que, no caso dele, né, ele tinha um corpo de homem, ele nasceu biologicamente como um homem, nasceu com pênis. Só que, na verdade, todo o sentimento dele, toda a atração física dele, né, era de mulher, ele se sentia mulher, ou seja, é uma mulher no corpo de um homem. Então, se sentia totalmente trocado, virado, enfim. Ela teve a possibilidade de viajar para fora do país, né, e conseguir fazer a cirurgia. Por isso que ela, no caso, é uma transexual. Conseguiu tirar o pênis e fazer uma vagina, que é uma cirurgia que aqui no nosso país hoje já tem. Tem um pessoal em Belo Horizonte que realiza isso de uma forma belíssima, a equipe do Dr. Otton Henrique, que faz isso muito bem, só que o inverso ainda é uma cirurgia muito delicada, muito complicada, que é, então, transformar em pênis, né? É mais complicado e a recuperação é mais difícil e tudo mais. Agora, ela, é isso mesmo, é difícil definir em que momento a coisa se deu. Como eu disse, por volta dos 3 a 5 anos de idade é quando começa a se definir orientação sexual. Então, aí a coisa deve ter começado, ou por uma questão biológica, ou cultural, ou ambiente, enfim, que possibilitou ela a querer ser mulher no corpo de um menino. Não tinha jeito, né? Então, quando teve oportunidade, transformou. Por isso que ela é uma transexual. E muito bonita, por sinal. Bem, o Léo faz um comentário aqui muito simpático. Viva os gays, porque assim sobra mais mulher, né? Bem, uma pergunta do João Bosco. Não sei se é o cantor, né? Mas tem ejaculação rápida, né? Precoce. Tenho feito esforço para me controlar. Confesso que é muito difícil. Sei que tem a ver com ansiedade. Desde minha adolescência percebo minha ejaculação precoce. Qual é o segredo? Ah, João Bosco, o negócio é o seguinte, você vai ter que procurar ajuda, você tem que procurar ajuda de um psicólogo especializado em sexualidade para poder te ajudar. Porque isso que você está me mostrando é uma ejaculação rápida que a gente classifica como primária, ou seja, desde que você iniciou sua vida sexual, você tem ejaculação rápida. E nesses casos, nós podemos dizer que fatores como, por exemplo, a figura do pai que você introjetou contribuiu para isso também. Muitas vezes o homem que tem ejaculação rápida é aquele homem que teve um pai que estava vivo, porém não se manifestou de forma nenhuma para contribuir na educação desse filho, na educação sexual desse filho. É como se o pai não existisse, né? Como se estivesse morto ali, né? Então, muitas vezes, esse rapaz ele se apega mais à figura da mãe, né? Então, a mãe é que ou é dura demais ou é muito protetora demais, que isso contribui para que o rapaz desenvolva uma ejaculação rápida. Isso já tem estudos que mostram que o perfil da pessoa, do homem que tem ejaculação rápida é por aí, né? Também precisa ver como é que foi o início da sua vida sexual, com quem foi, onde foi, de que jeito foi, os sentimentos que você tinha na hora que foram despertados para essa situação. Então, isso tudo pode ser tratado, tá? Pode ser tratado, mas você tem que procurar ajuda psicológica. Não é rápido o tratamento, demora um pouquinho, tem que ter paciência, mas você chega lá. Depois existem exercícios que você pode fazer para melhorar nesse sentido. Se você quiser se inteirar um pouco mais sobre ejaculação precoce, leia um livro que eu acho muito interessante, eu sempre recomendo aos meus pacientes quando eles começam o tratamento lá comigo. É um livro que se chama assim, Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer. Anota aí. Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer. Este livro é de autoria do Dr. Moacir Costa e a editora é a Prestígio, tá bom? Você já vai se inteirando melhor do assunto, enquanto você procura um profissional para te ajudar.
Bem, o Ebson pergunta aqui, doutora, quando um homem é violentado, ele tem seu canal anal ferido e tem sangramento. Isso acontece nas relações homossexuais entre homens? Então, isso pode acontecer se, no caso, a relação sexual for muito forte, muito brusca, né? Aquela relação muito intempestiva, né? Ou então, com muita frequência de atos sexuais. Aí pode acontecer algumas fissuras, pode romper as preguinhas do ânus, isso para alguns pode provocar sangramento. Mas na maioria das vezes, não. Tem que passar bastante gel lubrificante na região para poder escorregar um pouquinho mais, porque a região não tem lubrificação. Tá? Agora, em se tratando de uma violência sexual, a pessoa não perdoa, né? Quem está violentando não quer saber, vai a seco, vai com tudo e a coisa é complicada, né? Isso fica trauma e muitos homens que foram vítimas de abuso sexual na infância têm uma grande chance de se tornarem, aí, vamos dizer, homossexuais no futuro, tá bom? Bem, nós vamos para um rápido intervalo, continue mandando suas dúvidas que daqui a pouco eu volto. Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com. Estamos de volta com mais um programa Sexualmente e nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje a gente está falando sobre homossexualidade, um assunto bem polêmico, cheio de preconceitos, que vale a pena a gente abrir esse espaço para discutir a respeito, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso depois das nossas dicas culturais. Vamos lá! Bem, e nas dicas culturais dessa semana, eu tenho duas coisas muito legais para mostrar para vocês. Primeiro, eu vou falar desse livro aqui, ó, Os 11 Sexos, que tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando hoje, né? E a gente sabe aí que, embora o eixo central da vida, das nossas vidas, né, é a sexualidade, na verdade ela é um dos aspectos mais conflituosos do ser humano. E a sexualidade, ela não se refere apenas ao prazer erótico, não, claro que não. Ela se refere também às necessidades biológicas ou à possibilidade também de uma procriação, por que não? Ela envolve as pessoas como um todo e influencia diretamente nos sentimentos e na maneira da pessoa ser, agir e pensar. Então, para o médico e psiquiatra, né, o Dr. Ronaldo Pamplona da Costa, que inclusive eu gosto muito, é um excelente profissional, foi quem escreveu esse livro, né? Para ele a sexualidade ela é múltipla, variável de pessoa para pessoa e tem uma dinâmica própria em cada ser humano, podendo se exteriorizar de diferentes maneiras ao longo de uma vida e até mesmo em um único dia. Então, a sexualidade, ela não é uma experiência assim parada, uma coisa estanque, não é isso, não. E os seres humanos não podem ser aí, entre aspas, classificados pela forma como eles vivem, mesmo quando isso se constitui a minoria, de jeito nenhum. Então, dessa classificação, nascem muitas vezes os estereótipos e os preconceitos, infelizmente. Então, para ser livre e se ter a garantia da sua cidadania, o ser humano precisa viver a sexualidade deles na plenitude,
Então a gente precisa deixar quem é homossexual, quem é bi, quem é hétero, viver em paz, tá? Então, olha, esse livro aqui, Os 11 Sexos, tá? É um livro muito interessante, é da editora Gente e é da autoria do Dr. Ronaldo Pamplona, tá? Bem, uma outra dica muito bacana aí, né, que eu não podia deixar de falar, é que neste final de semana, o dia 9, 10 e 11, e depois no outro fim de semana, que é 16, 17 e 18, vai acontecer aí a Erótica Fair, que é uma feira, né, muito interessante, totalmente voltada para o campo erótico, tudo que está ligado à sexualidade. Ó, se vocês forem nessa festa, vocês vão adorar, porque lá tem de tudo. Tem inclusive uns túneis que você entra, o povo vai passando a mão em você, você vai trabalhar sensações, vende de tudo que você pode imaginar nessa feira. É bárbara. E nós estaremos lá, viu, com o programa. Nós vamos fazer uma filmagem lá com o programa para depois trazer para vocês aqui para o Sexualmente, tá? Então não se esqueça, é o Erótica Fair, vai acontecer aqui em São Paulo. Você sabe onde que vai ser, Felipe? Vai ser na Zona Norte. É importante que vocês entrem no site, que é o www.eroticafair.com.br, tá bom? Então é 9, 10 e 11 e depois 16, 17 e 18, tá ok? E vamos agora para as nossas perguntas. Vamos lá, Luana. O Tony de São Paulo diz aqui, doutora, você não acha que tem muitos homens que usam a homossexualidade como bandeira para se promover na mídia, como, por exemplo, o que aconteceu no BBB 10, e, na verdade, tudo isso poderia não passar de pura mentira? Olha, no caso dos homossexuais que participaram do BB10, né? Não, eu não acho que eles estavam ali levantando nenhuma bandeira ou que estavam disfarçando ali para poder ganhar pontos, sabe? Porque a gente sabe que a população, né, homossexual no país é grande, enfim. Não, eu não acredito nisso de forma alguma. Eu penso que o Di César, ele é um drag queen, né? E um drag queen homossexual, sim. Também nós tivemos lá a Morango, que é lésbica e deixou isso muito claro para todos, né? E temos também o Serginho, que o Serginho é homossexual e é daqueles homossexuais mais afetados, vamos dizer assim. Então, não acredito. A gente, por exemplo, essa semana, nós ficamos sabendo aí de dois famosos aí, né? Nós ficamos sabendo do Rick Martin, por exemplo, né? Que falou sobre a homossexualidade dele. E eu acho interessante porque ele não falou isso para se promover, é porque ele, na verdade, está escrevendo um livro, né, sobre a vida dele, fazendo a biografia dele, e ele se deparou com essa questão nesse momento, quer dizer, ele escondeu a homossexualidade dele até agora. E aí ele pensou, puxa, agora que eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida, eu não vou falar que eu sou homossexual, eu vou mentir, eu vou esconder. Então, por esse motivo, ele achou por bem, né, declarar nesse momento que é homossexual. A mulherada aí, muitas não gostaram, porque ele é lindo, né, ele é objeto de desejo de muitas mulheres. Mas é a vida dele. Então, eu não acho que ele fez isso para se promover, por exemplo, não, absolutamente, porque chegou no momento da vida que ele precisou falar. O Netinho também, né, mostrou aí a homossexualidade dele, contou da homossexualidade dele, enfim. Então, eu acho que não, né, não tem essa história de querer se promover. Nesse caso do BBB, eu não acho não, tá? Doutora, essa pergunta é do William de Guarulhos, inclusive ele diz aqui que ele ganhou o kit da semana passada, quando a gente estava com a promoção, e ainda não passou para retirar. Ele quer saber se ele pode passar para retirar aqui na GSTV. Pode sim, William. Teu kit tá... A gente sempre dá uma semana, assim, para a pessoa poder retirar, porque senão também, às vezes o kit fica aqui parado, a pessoa também não dá nenhuma satisfação, não vem buscar e nada. Não é justo, né? A gente também pode passar para uma outra pessoa. Mas aí, ó, você escreveu hoje, tá dando uma satisfação. Então vamos combinar uma coisa, William? Mais uma semana só, tá? Mais uma semana, até a próxima quinta, e aí você pode vir buscar seu kit, ok? Legal, agora vamos para a pergunta dele. Doutora, remédios para emagrecimento diminuem a libido sexual? Minha esposa está tomando remédios para emagrecer e perdeu um pouco o apetite sexual, eu acho. Isso é normal? Então, é muito comum medicamentos para emagrecer mexerem com um desejo sexual, assim, porque eles têm substâncias, né, que mexem diretamente com a questão da libido. Então, fala para tua esposa,
Fazer o spa, sabe o que é o spa? Esparadrapo, bota na boca e não come, né? Ou então faz uma dieta adequada, procura uma nutricionista, um endocrinologista, vê direitinho o que precisa fazer, porque tomar remédio para emagrecer vai causar dependência, é cheio de substâncias que mexem diretamente com a ansiedade, vai fazer com que ela possa ficar viciada nisso, né? Ela não render, né, não ter a cabeça dela vai ficar comprometida, porque mexe muitas vezes com a memória, com o bem-estar, mexe com a libido, não vai ser legal. Então, remédio para emagrecer, tira fora do cardápio aí, que não é legal. Certo. Agora o Ulisses pergunta aqui, doutora, por que será que a maioria ou grande parte dos gays tem uma boa condição financeira? Seria devido à instrução, à educação deles ou por algum outro motivo? Então, como eu disse, né, na pesquisa, realmente a grande maioria tem nível superior completo, enfim, né, pertence a uma classe social, né, a classe A, né? Enfim, primeiro, porque muitas vezes o homossexual, pelo preconceito que ele sofre na sociedade, que é muito grande, ele precisa também se sobressair de alguma maneira para mostrar para as pessoas que é gente, né, que não faz mal para ninguém. Então, são pessoas que procuram muita informação, normalmente são pessoas muito cultas, muito inteligentes, cultas, né? Cultas são aquelas pessoas que absorvem muita coisa da nossa cultura, enfim. Então, não só da nossa, como de várias outras, mas assim, são pessoas que realmente se instruem bastante. E é uma forma deles se sentirem protegidos também, uma forma de se sentirem assim, com recursos para poder enfrentar mais os preconceitos que existem. E, além disso, são pessoas que não têm gastos, por exemplo, com filhos, né, que filhos gastam bastante. Eles ganham e ganham para eles, porque são pessoas muito competentes, que conseguem realizar as suas coisas com muita habilidade, com muita dedicação, ganham muito bem e, portanto, podem investir neles mesmos. Mesmo que tenham um relacionamento com outra pessoa, né, mas é uma coisa assim mais tranquila em termos de gastos e tudo mais. Então, é por esse motivo que eles têm, muitas vezes, um poder aquisitivo muito bom. O William diz aqui que a esposa dele ouviu muito bem os seus conselhos, tá? É isso aí. Mesmo. Não pode. Tira remédio para emagrecer da frente, porque mexe sim, não tem jeito. Isso pode causar dependência. Isso é muito sério que eu tô falando, hein? Principalmente se tiver anfetamina nessa história. Aí, pronto. O Cícero de Salvador pergunta aqui, doutora, ouço muito falar em homofobia, mas o que é exatamente? Qual a definição de homofobia? Então, homofobia são pessoas que têm fobia por homossexuais, né? Ou seja, são pessoas que abominam homossexuais. Tá? Então, são aquelas pessoas, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do Dourado do BBB. Lembra dele? Todo mundo ouviu falar dele, né? E muita gente ficou muito chateada porque ele ganhou, por conta do comportamento dele, né? Então, assim, são pessoas que às vezes xingam os homossexuais, né? São pessoas que não podem nem ouvir falar desse assunto, se sentem mal, às vezes não gostam nem de ficar perto porque acha que pode contrair alguma doença, que pode, sei lá, enfim, se contaminar de alguma forma. Então, são pessoas que abominam tudo aquilo que está ligado à questão da homossexualidade. Por isso que são pessoas homofóbicas, tá? O Carlos faz uma pergunta aqui. Doutora, eu gostaria de saber se existem chás ou remédios para inibir desejo sexual. Não. Se você está com muita vontade, está com muito tesão, você tem que procurar ajuda médica. Se isso está te atrapalhando, desculpa, ajuda médica não, psicológica. Se isso começa a te atrapalhar, está atrapalhando a tua vida, então você tem que procurar ajuda sim. Né? Agora, esse negócio de eu preciso tomar um chazinho para dar uma acalmada, um chazinho de camomila, coisas assim, isso nada disso. A questão do desejo está aqui, né? Que é desencadeado por uma série de estímulos, é desencadeado por alguns problemas que talvez você teve na infância. Se isso está te atrapalhando, esse muito tesão que você tem, vai buscar ajuda psicológica com um psicólogo especializado na área para te ajudar. É o caminho, tá bom? Bem, infelizmente a gente já está aqui encerrando, né, o nosso programa e eu sempre encerro o programa com uma frase e hoje eu vou trazer uma frase aqui de uma pessoa que inclusive a gente falou sobre ela aqui no programa, tá? Então a frase diz assim:
Esses anos de silêncio e reflexão me fizeram mais forte e me lembraram que a aceitação tem que vir de dentro. Esse tipo de verdade me dá o poder de conquistar emoções que eu nem sabia que existia. Eu me sinto muito abençoado por ser quem eu sou. Esta frase, então, é do cantor Rick Martin, que é um cantor de 38 anos, que acabou de assumir a sua homossexualidade para o mundo, ok? Então, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada, Luana. Boa noite, obrigada. Gente, William, o pessoal da produção vai entrar em contato com você, tá bom? Boa noite, obrigada, até a próxima. Obrigada, pessoal. Um ótimo fim de semana para vocês. Eu espero vocês novamente na próxima quinta-feira, às 22 horas, com mais um programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. E aí a gente encerra o programa com este hino aí, ó. É isso aí. Os homossexuais, por que não?